Graça e paz, irmãos. Vamos abrir na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versos 23 ao 25. Vamos ouvir a leitura da palavra. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Qual é a necessidade de compartilhar o pão e o vinho? Qual é a necessidade de repetir esse compartilhar do pão e do vinho? Por que o pão? Por que o vinho? O que Jesus Cristo quer nos ensinar com essa ideia de comer juntos o pão partido e beber do vinho? Gostaria de apontar algumas questões acerca desse ponto tão importante na palavra de Deus, dessa nossa prática de repetir, estar sempre repetindo esse compartilhar do pão e do vinho. No aspecto tipológico, pão é uma figura muito importante. O pão é fruto de um quebrantamento, é fruto do quebrantamento da individualidade. O trigo tem que perder a sua identidade, a sua individualidade, por um processo de moinho. Ele é quebrado. Ele é quebrado até virar uma farinha. Veja bem agora. Depois que o trigo foi quebrado, moído, até o ponto de virar uma farinha, onde está aquele grão maior? Onde está aquele grão menor? Aquele grão mais bonito, aquele mais feio, o mais cheio, o mais xoxo, mirrado? Onde estão? Todos foram desmanchados e reduzidos a uma farinha. Foi tudo desmanchado e reduzido e transformado a uma farinha.
Além disso, o pão tem que passar por um processo de amassamento. A massa tem que ser sovada. A massa é sovada, manuseada, até alcançar uma textura capaz de ser assada e se transformar em um delicioso pão. Tudo isto, irmãos, significa que o pão é resultado de um quebrantamento, de um sacrifício, de uma morte, simbolicamente falando. Não existe cristianismo verdadeiro sem a morte na cruz com Cristo. Não existe igreja verdadeira sem a morte com Cristo na cruz. Não existe igreja saudável sem a morte dos seus componentes, dos seus membros. Não existe vida cristã autêntica sem a morte do velho eu, egoísta, orgulhoso, exaltado e concentrado em si mesmo. Sem a morte do velho homem enganoso, sem a morte do velho homem enganoso, fingido e dominado pelo pecado. Não existe vida cristã nenhuma sem a morte da carne e suas impurezas. Gálatas 2, 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu estou crucificado. Aí está o eu morto, orgulhoso, egoísta, pecaminoso. Romanos 6,6 fala da morte do velho homem. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Gálatas 5, 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Já estou crucificado com Cristo. O nosso homem velho foi com Cristo crucificado. E a nossa carne, natureza pecaminosa, é o sentido, também foi crucificada com Cristo. Os que são de Cristo crucificaram a carne. Como crucificar a carne? Não é por oração, jejum, sacrifício humano, dedicação, consagração, seja lá o que for. Não é por isso. Não é com isso que a pessoa crucifica a sua carne. A carne foi crucificada em Jesus Cristo na cruz. Foi lá que ela foi crucificada.
e ela já está crucificada. E quando nós cremos a nossa crucificação com Cristo, nós experimentamos a crucificação dessa carne em nós. É isso que significa os que crucificaram, os que creram. A nossa crucificação está atrelada à crucificação de Cristo. Nós não fomos crucificados em nós mesmos. Nós fomos crucificados em Cristo. A coisa aconteceu em Cristo. A nossa crucificação se deu em Cristo. Nós fomos crucificados em Cristo e com Cristo. Sem a crucificação de Cristo, a nossa crucificação não aconteceria. Nós fomos crucificados com Cristo e em Cristo. A crucificação de Cristo é um fato. E a nossa crucificação com Cristo é também um fato igual ao dele. Porque se foi verdadeira a crucificação de Cristo, se a crucificação de Cristo é verdadeira, a nossa também, porque a nossa aconteceu nele. Quando ele foi crucificado, eu experimentei essa crucificação de Cristo. Muitos admitem a crucificação como verdadeira, a crucificação de Cristo como um fato, mas quanto à nossa crucificação com Cristo, pulam fora. A de Jesus foi verdadeira, mas a minha é figurada. A dele aconteceu mesmo, mas a minha é só uma ideia. Não, a minha crucificação aconteceu mesmo, porque aconteceu em Cristo. Se você não crê, a sua crucificação com Cristo significa que a crucificação de Cristo por você não vale nada na sua experiência. Sem a morte com Cristo na cruz, não podemos ser pão de Deus. Não podemos. Cristo foi crucificado, mas eu também fui crucificado com Ele nele. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É preciso crer e experimentar a verdade da nossa crucificação com Cristo, ressurreição com Cristo e o viver dele em nós, a vida dele em nós, ele mesmo em nós, vivendo a sua vida justa e santa. Sem a morte com Cristo na cruz, não podemos ser pão de Deus. Você pode ser o pão que o diabo amassou, como diz o ditado popular. Mas o pão que foi quebrantado, que passou pelo moinho da cruz, você não é. Sem a nossa morte com Cristo, não podemos ser pão de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo,
porque todos participamos do único pão. Veja bem aqui, você pode meditar neste texto depois. É riquíssimo o texto, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Pão representa um corpo numa unidade. A obra da cruz do Calvário reduziu o nosso nível de individualismo a zero. Porque o texto está falando disso. Na Igreja de Cristo não tem carreira solo, não tem individualismo, tem a obra de Cristo, tem a unidade em Cristo. Embora exista várias funções no corpo de Cristo, mas tem uma unidade. Não tem um individualismo. O individualismo é coisa do velho homem. A obra da cruz de Cristo, reduziu o nosso nível de individualismo a zero. O pecado tornou os seres humanos em indivíduos solitários, individuais, que andam pelo seu próprio caminho. Isaías 53, versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. A obra da cruz de Cristo, ou a obra de Cristo na cruz, faz de nós pessoas que saem do nível da individualidade para a coletividade. Cada um se desviava pelo seu caminho. Esse seu caminho, prestou atenção? Seu caminho. Cada um tem o seu caminho, o seu jeito, a sua maneira. O velho homem é assim. Por isso que não tem união verdadeira. Por isso que tem que ter morte. Tem que morrer. Esse seu caminho acabou na cruz. Agora, Jesus Cristo é o caminho. Antes, nós tínhamos os nossos caminhos, os nossos jeitos e maneiras, os nossos métodos. Mas isso morreu na cruz e acabou. Agora nós temos um caminho. João capítulo 14, versículo 6.
Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está aí afirmando que Ele é o caminho. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, irmão José Rabelo, acabou os caminhos. Aqui na igreja nós temos um só, um caminho só. É muito interessante que não é eu andando por mim mesmo, é Cristo andando. Ele é o caminho, eu estou nele, Ele anda comigo, porque eu estou nele, Ele está me levando. É a ideia, irmão. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. O que me interessa no momento é só o verso 6 e 7. O 8 do engano não vamos comentar agora. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Veja esse texto aqui, maravilhoso. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor. Como que nós recebemos o Senhor? Como que uma pessoa recebe o Senhor? O que significa receber o Senhor? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem, não é se fazerem, é serem feitos filhos de Deus, aos quais creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Evangelho de João 12, João capítulo 1, versículo 12 e 13. Então, irmãos, nascer de novo, receber o Senhor Jesus Cristo, envolve nascer de novo, nascer do alto, nascer de Deus, como o texto mostrou aqui. Como é que a gente recebe? O que é receber? Receber o Senhor Jesus Cristo envolve nascer de novo, nascer do alto, nascer de Deus. Nascer de novo envolve a nossa morte e ressurreição em Cristo. E a nossa morte e ressurreição em Cristo envolve o estar nele e ele em nós. Estar nele na cruz, com ele morremos. Estar nele na ressurreição, com ele ressuscitamos. Assim, nós nascemos de Deus e é assim que nós recebemos o Senhor. Como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele.
Assim andai nele. Tanto receber como andar nele tem o mesmo critério. Qual critério? O estar em Cristo, Cristo estar em nós, a nossa união com Ele, a nossa identificação com Ele. Assim andai nele. Você vê? Você não está andando em uma trilha. Você está andando em Cristo. Em Cristo. Você está nele. Você está nele. Assim como essa camisa que está sobre mim, está andando em mim. Ela veio comigo porque ela está em mim. A camisa vai onde eu estiver. O microfone está colocado em mim. Ele vai aonde eu for, se eu não tirar ele de mim. E aqui é uma coisa sobre mim. Mas nós, irmãos, estamos em Cristo. É muito mais do que estar sobre. Andar em Cristo é estar em Cristo. Onde Cristo vai, eu vou. Andai nele. Andai na pessoa dele. Nele radicados. Ou seja, radicado nele, enraizado nele, arraigado nele, consolidado nele, domiciliado nele. Você mora nele e ele mora em você. Nele, edificado, tudo nele, tudo na pessoa dele. Nele edificado, construído nele, fundado nele, erguido nele, originado nele, instruído nele. É tudo nele. E o texto continua dizendo: confirmado na fé, porque ainda tem a confirmação. Confirmado, autenticado, certificado, reconhecido, sancionado, aprovado, conferido, testificado, validado pela fé na palavra de Deus. E o texto terminou dizendo: crescendo em ações de graças. Você agradece. E interessante, irmãos, a tendência é você crescer em gratidão. Você cresce em gratidão. Coisa boa é crescer em gratidão. Crescendo em ações de graças. Você está crescendo em ações de graças? Qual é a sua linguagem? Você cresce em ações de graças? Assim vive aquele que com Cristo morreu e ressuscitou. Irmãos, é uma unidade maravilhosa. João 17, versículos 20 ao 26. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste,
para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Jesus orou por mim. Naquele dia que ele estava orando pelos discípulos, pelos seus discípulos, ele orou por mim. Ele orou por nós. E não rogo somente por estes. Estes quem? Os discípulos que estavam com ele. Mas também por aqueles. Aqueles quem? Eu, você, aquele que crê em Jesus atualmente. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Mas preste atenção aqui, é pela palavra, hão de crer em mim. Crer em Jesus é um movimento para dentro de Jesus. Então Jesus orou por nós, para que nós pudéssemos crer nele. E por que Jesus orou assim? Orou pelos seus discípulos e orou por nós, por cada um de nós, por cada um que está aqui agora. Jesus mesmo disse por quê? Para que todos sejam um. Para que todos sejam um. Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Você notou? Isso aqui não é reuniãozinha não, irmãos. Isto aqui não é juntar gente. Não é reunião religiosa. Isso aqui é uma unidade. A minha unidade com você, a sua comigo, é a mesma do Pai com o Filho e do Filho com o Pai. É o que está escrito aqui. Não tem individualismo, não. Eu creio na Trindade, no sentido de que é um Deus que se manifesta em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas há uma unidade perfeita entre eles. Não há egoísmo, não há individualismo. O Pai não quer colocar um sarrafo para o Filho, nem o Filho com o Pai. Nenhum está querendo levar vantagem do outro. Um é pelo outro, um serve ao outro. Irmãos, isso aqui é o princípio da cruz. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Irmãos,
Unidade perfeita. Essa unidade perfeita aqui, como é possível? Ela só é possível pela nossa morte e ressurreição com Cristo e Ele em nós. Nessa unidade se manifesta a vida de Cristo, o próprio Cristo. Quem vive para si, vive infeliz. Quem só pensa em si mesmo, pensa muito pequeno. Você sabe qual é o grande detalhe das Escrituras? Você já descobriu o grande detalhe das Escrituras? O grande detalhe das Escrituras é o amor. João 13, versículo 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Não é amar do seu jeito, não. Não é amar um pouquinho, não. É amar como Jesus nos amou. Como Jesus nos amou. Como que Jesus nos amou? Como que Ele nos amou? O amor. E para que nós possamos nos amar do jeito que Ele nos amou, nós precisamos perder a nossa vida egoísta na morte com Ele na cruz. Quando nós vivemos para nós mesmos, nós nos tornamos indivíduos arrogantes e infelizes. Gente besta, gente intratável. O outro elemento, irmãos, é o vinho. O vinho é também produto de uma prensa. O cacho de uva era pisoteado em um lagar, em um tanque construído de preferência na rocha, onde as uvas eram colocadas e pisoteadas, eram prensadas, esmagadas, até perder toda a sua individualidade, como o pão, para virar um suco, um licor, um vinho. O esmagamento das uvas no lagar é um processo indispensável para a produção do vinho. Tudo isto está aí mostrando a obra de Cristo por nós. Na igreja de Cristo não tem o mais importante nem o menos importante. Não, na igreja de Cristo não tem o mais importante nem o menos importante. Somos o único licor produzido pelo lagar de Deus, a cruz do Calvário. Somos também uma única massa. Desapareceu a individualidade, o egoísmo. Agora é unidade em Cristo. E o amor de Cristo sendo derramado em nós e de nós transbordando em uma inundação de amor. Irmãos, é um dilúvio de amor. Que possamos experimentar esse dilúvio de amor,
porque da parte de Deus é um dilúvio mesmo. Agora, nós precisamos também expressar isso, uns com os outros. A ceia, então, é uma lembrança da obra que Cristo veio fazer na cruz do Calvário para nos crucificar com Ele. Na cruz nós fomos reduzidos a nada, para Cristo ser em mim o tudo. Cristo é tudo. O que somos? O que você é? Eu vou dizer o que eu sou. Eu sou pão quebrantado. Eu sou vinho pisoteado. O pão é servido na ceia em pedaços. E o sentido não é para encher a barriga, mas para produzir em nós, como diz a palavra, uma recordação. Que recordação? A recordação que Cristo foi partido por nossa causa, por causa do nosso pecado, por causa do nosso orgulho, da nossa vaidade. E para nos esvaziar totalmente de nós mesmos e nos encher da vida de Deus, nos encher do próprio Cristo. Amém, irmãos?